Mas eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 10. Paz, muito obrigado. Deus abençoe. Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 22, diz o seguinte: Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de servir ao Senhor, de estar aqui em comunhão com os meus irmãos, que possamos, Deus, ser confrontados com a Tua verdade e que possamos sair daqui, Deus, amadurecidos, crescidos em graça e conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, nós pregamos e cremos que a verdade do Senhor nos liberta. Deus, que possamos viver essa verdade de homens e mulheres livres pelo Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus, amém. O tema do estudo dessa noite é pós-verdade, mas poderia também ser geração Nutella, ou geração mimimi. O termo, o cunho pós-verdade, ela surgiu em 2016. Aliás, em 2016, a Universidade de Oxford, ela classificou a palavra pós-verdade como a palavra do ano. E o que seria pós-verdade? O que viria depois de uma verdade? Pós-verdade é tudo aquilo que você diz ou compartilha, que não se baseia no fato, no que realmente é, mas é tudo aquela mensagem que você diz baseada nas suas emoções e crenças. Então, por exemplo, eu posso falar sobre Jesus, não sobre quem Jesus é, mas por tudo que eu acredito que Ele seja, ou tudo que eu sinto que Jesus é, e vou retransmitir. Esse modo de agir, as universidades estão estudando como pós-verdade. De 2016 para cá, esse termo ele começou a se popularizar, e você pode conhecer esse termo hoje como fake news. É aquilo que se retransmite como verdade, mas não é verdade. E por que não é verdade? Porque alguém distorceu. Porque não teve o compromisso ou o cuidado de se ater ao que é, mas começou a moldar a mensagem por aquilo que pensa ser, ou por aquilo que acredita ser o que é. E por que as pessoas fazem isso? Carência. As pessoas querem ser aceitas. As pessoas, quando retransmitem uma mensagem hoje, elas não estão preocupadas, em sua maioria, e infelizmente é em sua maioria, em transmitir uma verdade. Na verdade, ela coloca dentro da mensagem todo o sentimento dela, todo o coração dela e tudo aquilo que ela acredita ser, porque se o ouvinte aprovar a mensagem, ela vai se sentir aceita. Há uma carência muito grande. Há uma carência muito grande fora da igreja e, infelizmente, dentro da igreja. As pessoas abrem mão da verdade, fazem qualquer coisa, a qualquer custo, para se sentirem aceitas. A pergunta é: o que você veio fazer aqui hoje? Outras vezes que eu vim pregar, eu já disse isso inúmeras vezes na igreja lá, que essa é uma pergunta que move a minha vida. Toda vez que eu me troco para ir na igreja, eu me pergunto o que eu vou fazer lá.
Será que eu vou fazer qualquer coisa diante de Cristo para ser aceito? Ou eu vou me entregar à verdade? Porque qual é o risco? O risco, se eu perguntar para vocês, quem quer sair daqui com uma palavra de Deus? Quem quer ouvir Deus falando diretamente com você? Muitos podem levantar a mão. E eu posso falar, cuidado, você pode sair desapontado. Nós temos aqui um exemplo do jovem rico, do homem rico, que ele se reconheceu quem era o mestre, quem era o Senhor, ele reconheceu ao ponto de se ajoelhar, reconhecendo a autoridade de Cristo, ele ouviu a mensagem de Cristo, e o que ele ouviu do verdadeiro Deus, o fez ficar entristecido. Ele não se sentiu mais leve, ele não se sentiu mais rico, ele não se sentiu realizado, ele não ficou feliz de ouvir Jesus, ou de ouvir o que Jesus tinha a dizer a ele. Às vezes, eu posso falar assim, cuidado, hein? Deus pode falar com você, vai que ele fala. E por que nós não temos esse temor? Por que a gente não tem medo mais de Deus vai falar? Sabe por quê? Porque em muitos casos, e não poucas as vezes, a verdade é que a gente não quer ouvir a Cristo, a gente quer que Cristo nos ouça, a gente quer ser aceito. Esse é o único compromisso nosso, conosco mesmo. Não tem reino, não tem missão, tem a minha necessidade de realização, de me encontrar nesse mundo, de saber qual é a minha identidade, de ser aceito. Nós vivemos uma geração imatura e infantil. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu não me percebo e me pego assim. Porque é assim na escola, é assim no trabalho, é assim na faculdade, é assim nas redes sociais. Eu não sei aqui na CJ, mas lá na igreja, os ministérios têm grupos de WhatsApp. Meu irmão, aqui não deve ocorrer isso, mas lá dá uns problemas, porque as pessoas não querem correr o risco de não ser compreendida. Porque se forem mal compreendidas, elas pensam que não vão ser aceitas. E em busca dessa aceitação, elas topam qualquer coisa. Custe o que custar, nem que custe a verdade. Por isso que falar de pós-verdade é importante. Eu confesso que eu tentei ir para um outro tema para trazer essa noite. Falei, estou visitando, não sou de lá, não quero chegar assim no rock and roll, mas eu não consegui, irmãos. E eu quero dividir porque isso me atinge primeiro. Isso me atinge primeiro. E se isso não te atingir, por favor, orem por mim, como irmãos em Cristo. Essa igreja, estrategicamente falando, ela é próxima a uma universidade. Pós-verdade não atinge apenas irmãos e a igreja, atinge qualquer área da vida, qualquer área da sociedade. O termo pós-verdade é discutido hoje em várias universidades do mundo. Quem já recebeu aqui, ou quem já viu no Facebook, algum post sobre cuidados com a saúde? Risco de alguma doença, perigo de vacina. O fake news atinge a medicina. O fake news atinge o jornalismo. O que é verdade? É fonte segura? Não é fonte segura? É militante? Não é militante? Nós precisamos se ater ao que o mundo está discutindo, porque nós cremos que Cristo é a resposta. Nós não temos que viver alheio ao que o mundo está discutindo, porque nós temos o que o mundo precisa ouvir. Mas isso precisa nos atingir primeiro. Isso precisa queimar no peito primeiro. Esse trecho da Bíblia sobre o homem rico, ele está presente em 3 dos 4 evangelhos. E nós vamos aqui extrair particularidades de cada narrativa, de cada discípulo, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Querendo extrair o máximo do que podemos aprender para podermos
para que possamos viver essa verdade e transmitir essa verdade. E o primeiro ponto que eu quero falar é o ponto que se chama o tema dessa noite, que é pós-verdade. Um homem que não tinha necessidade, porque ele era um homem rico, nós não sabemos o nome, nós não sabemos a idade, mas a Bíblia diz em cima do capítulo dessa parte, desse trecho da Bíblia, que ele era um homem rico. Muitos hoje acham que religião e fé é algo para pessoas que vivem em necessidade. Alguns têm a prepotência de achar que eu não preciso de Deus porque eu não tenho falta de nada. Mas esse homem não. Apesar de ele estar numa condição financeira muito boa, ele era um homem rico. Ele, ao ver Jesus, ele se ajoelha, ele chama de mestre. E pergunta, o que eu posso fazer de bom? O que eu tenho que fazer? E Jesus vem com os mandamentos. E aí quando Jesus fala os mandamentos, ele responde, mas é isso? Isso aí eu faço desde a minha adolescência, desde a minha juventude. Essa cartilha eu cumpro há muitos anos. Eu nunca matei. Há algum assassino aqui? Eu nunca matei. Eu nunca adulterei. Eu nunca roubei. Eu nunca menti. Nunca. O que ele falou para Jesus que há anos ele é uma pessoa que não cometeu qualquer coisa que venha a comprometer a sua vida religiosa. Na cabeça do homem rico e no coração dele, ele estava apto a seguir com Cristo Jesus. Aliás, eu acho que a dúvida dele era a seguinte: por que ele chamou um cobrador de impostos, um pescador, por que ele não... Olha aqui para mim, sangue azul. Essa era a verdadeira dúvida do homem. Porque na cabeça dele ele se achava apto. E quando ele se apresenta para Cristo Jesus, na verdade ele não queria ouvir a verdade. Ele queria ser aceito. Sabe, quando a gente se aproxima de alguém, de alguma autoridade, alguma liderança, a gente vai falando assim, não, porque eu fiz tudo certinho, viu? Eu fiz isso. Não, ok, foi ela, ou foi ele. Foi a mulher que tu me deste. Eu não fiz nada de errado. A gente tem uma necessidade de ser aceito. A impressão que dá é que, mesmo convertidos, mesmo batizados, mesmo sendo cristãos, mesmo não faltando nenhum culto, mesmo vindo em todas as programações da igreja, chega um tempo na vida que não satisfaz. E vem uma carência de novo. E aí as nossas orações começam a mudar. A gente começa a querer moldar uma imagem para Cristo, nossa, de que, olha, eu sou sangue bom. Como se Cristo não olhasse para nós. Como se Cristo realmente não soubesse quem eu sou, quem você é. A gente tem uma falsa sensação de que ao se aproximar de Cristo ou ir à igreja, a gente tem um discurso pronto já. Eu já sei aonde eu vou sentar, eu já sei que roupa eu vou vestir, e se alguém perguntar, eu vou falar na ponta da língua, a paz do Senhor. Eu sei tudo do evangeliquez. Como se isso fosse mudar a opinião de que o Cristo tem sobre nós. Como se isso fosse mudar os planos de Deus para nós. Como se isso fosse mudar o nosso relacionamento com Deus. Nós não queremos ser confrontados. E o meu maior medo é eu não ter a capacidade de suportar algumas verdades que Cristo precisa me dizer, a fim de me moldar, para que cada vez mais eu possa andar de glória em glória, e cada vez mais eu possa me tornar semelhante a Cristo Jesus. É um processo. Sabe, nós conseguimos compreender que para um médico ser formado, ele precisa estudar 5 anos, fora algumas especializações.
Nós aceitamos de boa a informação de que para um engenheiro ser formado, ele precisa estudar 5, 6 anos. Mas a gente acha que discípulo se forma assim. A gente acha que conversão é aqueles 20 minutos que toca música, a gente levanta a mão e acabou. Não precisa fazer mais nada. Agora eu sou igual a Cristo. Agora sou crente bom. Agora eu vou abrir o mar, agora eu vou andar. Agora eu vou exigir de Deus. A gente não dedica tempo à oração e à leitura da Bíblia porque a gente, no fundo, se porta. Se você não se acha, mas a sua postura às vezes é de que eu não preciso. Quando o calo apertar, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas quando tudo está bem, tudo está bem. O Justin falou aqui. A irmã vai liderar um grupo de oração. Deus abençoe você. Mas grupo de oração é o mesmo ritual em toda a igreja. Começa e vai... Porque chega um ponto que a gente acha assim, não, eu estou bem, eu não estou com problema. É como um homem rico. O que precisa fazer mais? Porque desde a minha juventude, eu venho, desde quando a CJ abriu, eu venho. Eu faço, não perco uma atividade. E às vezes quando eu me tranco no quarto e vou orar a Deus, eu fico pensando, eu vou buscar e se eu achar? Porque se eu não achar Deus, eu vou continuar igual. Eu sei como eu estou. Mas se Deus vier com uma palavra que vai lá no fundo e vai cutucar coisas que eu já deixei quieto há tanto tempo, e se Deus achar o meu quartinho, o meu porão, sabe aquele quartinho da bagunça? Sabe, o almoxerifado ali dentro, que fica tudo empoeirado. Se Deus quiser trazer à tona e começar a tratar de coisas que eu já abandonei há tanto tempo, há encontros na Bíblia de pessoas com Cristo que não tiveram um final como o esperado. Esse homem foi um deles, que se aproximou, chamou de mestre, se ajoelhou, mas ao ouvir aquele a quem ele quis ouvir, se afastou, triste. A história de um casal que ao roubar a igreja, foi se encontrar com Deus, literalmente, morreram. Há encontros que fogem dos nossos planos. Talvez, a Bíblia não diz isso, quando o homem viu a Cristo e se aproximou, ele já tinha um roteiro na cabeça. Eu vou chegar lá, vou me ajoelhar, vou chamar ele de mestre, e aí ele vai me aceitar. Eu vou na igreja, vou ficar bonitão, vou me sentar na frente, vou me tornar visível aos líderes para eu ser aceito. Mas Cristo olha nosso coração. Aí que está o problema. Quem tiver a Bíblia na versão NVI, tem uma palavra muito interessante, que quando o rapaz ele ouviu que Jesus pediu para ele vender, se desfazer de tudo que ele tinha, na minha versão diz que ao ouvir isso, no versículo 22, o homem ficou desapontado e foi embora triste. Mas na NVI tem a expressão se afastou. Ao ouvir, o homem se afastou. E eu gostei dessa versão, porque é isso que acontece. A gente vem com uma expectativa, não de encontrar Deus, mas a gente vem com a expectativa de encontrar aquilo que nós pensamos ser o correto. Nós moldamos a verdade, moldamos porque nós nem lemos direito a verdade. E por não conhecer, nós temos a falsa sensação de controle e achamos que moldamos a verdade segundo o que nós estamos sentindo no momento e segundo aquilo que nós cremos, sem compromisso de confrontar com a Bíblia. E aí quando Deus nos desaponta, a pessoa vai começando a se afastar. Infelizmente eu perdi muitos irmãos assim.
A pessoa não sai de uma hora para outra da igreja. Hoje há um movimento, os desigrejados, pessoas decepcionadas com a igreja. Mas essas pessoas, elas não saem de uma hora para outra. Cresce dentro delas uma expectativa de acordo com os padrões e conceitos dela, que quando não são correspondidos, quando Deus não responde o que Ele tem que responder, quando a oração, a resposta não é sim, ela vai se afastando, ela vai se apagando, ela vai murchando. E aí a pessoa, ela falta um culto, vem no outro, falta 2, vem no outro, até que a gente vai se acostumando com a distância e de repente a gente nem percebe. Cadê aquela pessoa? Rapaz, é mesmo. Cadê aquela pessoa? Eu tenho um amigo que eu digo que eu perdi ele para o Fantástico, porque eu lembro, era meu amigo de infância, sabe aqueles amigos que cresce com você, faz umas artes que não devia fazer junto com você, é o parceiro, o parça. Mas eu lembro que um dia eu falei assim, rapaz, vamos que a gente tem que se trocar para ir para a igreja. Ele assim, hoje eu não vou não, hoje eu vou ver o Fantástico, mas na próxima eu vou. Eu não consigo esquecer desse dia, foi um momento simples, durou segundos, mas faz o quê? Uns 15 anos que ele está vendo Fantástico. Nada contra o Fantástico, mas tudo a favor da igreja. Nós temos que ser sinceros com a gente. Quais são as suas expectativas quando você vem à igreja? Você quer que Deus fale com você? Cuidado, Ele pode falar com você, mas pode ser um pouco diferente daquilo que você planejou, pode ser um pouco diferente daquilo que você sentiu que ia ser. O cristianismo não é uma religião que você no final se sentiu bem, irmão, está mais leve. Não é o cristianismo. Tá que nós temos aquela mania, né? Chega em casa, por exemplo, minha esposa não me acompanhou hoje porque ela tá escalada no louvor da outra igreja. Eu vou chegar, ela vai perguntar, e aí, como foi lá? Eu vou correr aquela tentação de falar, foi bom, eu gostei, passaram de ano. Sabe, como avaliadores, nós nos portamos no final das contas não como um culto a Deus, mas como se nós estivéssemos sentados avaliando tudo que nos é oferecido. Se nós reconhecemos a autoridade do Mestre, cabe um pouco mais de humildade, de abandonar as nossas expectativas, de abandonar às vezes os nossos conceitos, para saber o que realmente é verdade, o que realmente pode iluminar os meus pés, para que eu possa caminhar, para que eu possa estar de pé quando tudo cai ao meu redor. Cristianismo não é filosofia, cristianismo não é para você se sentir bem, cristianismo não é uma lição moral. Cristianismo não é sinônimo, ao contrário do que muita gente pensa, muita gente reduz o cristianismo e a obra de Cristo a um guia moral do politicamente correto. A obra de Cristo na sua vida pode e deve ser muito mais. O homem aqui saiu, se afastou ou foi se afastando, e se algum irmão vem à sua cabeça que você lembrou que está se afastando, anota o nome dele, não esqueça, ore por ele hoje à noite. Se veio alguém no seu coração que você percebeu, rapaz, ele está se afastando, ore por ele. Porque essa pessoa, na verdade, ela se apegou a qualquer coisa, menos ao que Cristo tinha a oferecer. O segundo ponto, eu quero extrair da narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 17. É o mesmo trecho da história, o homem rico. Mas tem um modo que Mateus descreve
o começo dessa história, a qual eu quero chamar a atenção de vocês. Mateus capítulo 19, versículos 16 e 17. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Até aí. Eu acho interessantíssimo esse trecho. Porque tudo que o homem tinha a falar como argumentos para Jesus era o quê. E o que Cristo responde é quem. O que nós achamos por certo são sistemas. E o que Cristo propõe é relacionamento. Nós achamos que comportamentos, métodos, sistemas, no final das contas a gente passa de ano, a gente consegue a vida eterna. E o que Cristo quer propor é comunhão com você, todo dia, todo santo dia. Eu acho interessantíssimo quando Mateus descreve, e quantas vezes, e eu me envergonho de dizer isso, eu confundi Deus com Papai Noel. Em que eu chego para Deus e falo assim: esse ano eu me comportei, mereço um presente. Em que eu falo para Deus: Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. O que falta eu fazer para merecer essa dádiva? E Jesus pergunta: você sabe quem é bom? Não sabe? Não é o que você faz de bom, é quem é verdadeiramente bom. E ao saber quem é, como você se relaciona com Ele. Não são sistemas, há um relacionamento. A pessoa de Deus revelada no Filho. E sabe qual é o perigo de você confundir as coisas? Porque em sistemas, quando acontece alguma coisa fora do esperado, a gente fala assim: deu erro. Isso aqui aconteceu errado, ó. Foi errado, porque não era para acontecer assim, era para acontecer assim, assim, assim. Só que tem coisas na nossa vida que eu não posso falar que foi um erro. Porque erro fica muito relativizado, fica muito superficial. Eu estava vendo uma mensagem essa semana de um pastor chamado Andy Stanley. E ele falou que muitos problemas da igreja é porque as pessoas acham que cometem erros. Desculpa, eu arruinei meu casamento, eu cometi um erro. Eu traí a minha esposa, foi um erro. Olha, eu roubei o meu sócio, foi um erro. Eu tinha algumas convicções de que o meu trabalho não afetaria a minha fé, foi um erro. Eu arruinei a conversão de um parente próximo porque ele se espelhava em mim, mas foi um erro. A gente relativiza muito, porque não cabe erro aí. Isso é pecado, irmão. Eu não posso falar que foi um erro trair a minha esposa e colocar em xeque o meu casamento. Foi um erro. Porque erro a gente pede desculpa e corrige. Mas quando eu trato como pecado, eu preciso de perdão. Eu preciso me arrepender. Quarta-feira o pastor Jay estava falando que relacionamento com Deus é muito mais profundo do que ir para cima. É muito mais você criar raízes do que você sair voando. É muito mais profundo. E é engraçado que esse pastor Andy Stanley, ele diz o seguinte, que pecado, independente se você é cristão ou não, independente se você é ateu, pecado é um termo teológico. E que independente da crença da pessoa, ela sabe que ao ouvir pecado, se refere
algo relacionado a Deus. Eu não posso pisar no pé do Nanim e o Nanim falou: você pecou contra mim, hein? Você pisou no meu pé. Não cabe, porque pecado é uma palavra muito pesada. Eu não posso esbarrar, derrubar, quebrar alguma coisa e alguém falar assim: olha, você pecou. Entra esquisito no ouvido. Eu errei, desculpa, eu esbarrei, não deveria ter esbarrado. É mais natural. Nós temos que tratar erros como erros, mas temos que tratar alguns pecados como pecados. Aliás, temos que tratar todos os pecados como pecados. Nós temos que nos arrepender de decisões que não eram para ser tomadas. Nós temos que nos arrepender de algumas escolhas que nós não deveríamos ter feitas. E no fundo a gente sabia que não era para ter feito. Eu não posso tratar como um erro. Porque o perdão só vem por meio de arrependimento. E arrependimento, você não se arrepende de um erro. Um erro você corrige. Arrependimento você só quando você reconhece que você pecou e que você precisa de um Salvador, que você precisa de Deus. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão de pecados. O arrependimento é necessário num processo de perdão. Você não pode ser perdoado por algo que você não se arrependeu. Você não pode tratar algumas coisas, nem que seja a negligenciar a sua vida e a sua comunhão com Deus, como se fosse algo simples. O maior testemunho, o irmão disse aqui no louvor, que o maior testemunho que alguém pode ver é a sua vida. Acho que foi isso que ele falou, é verdade. A Bíblia se refere a nós, Paulo, se não me engano, em 2 Coríntios, como cartas vivas. E as pessoas estão cansadas de ouvir discurso. As pessoas, elas têm sede e desejo de ver algo que dê certo. Elas precisam ver pessoas transformadas. Elas precisam enxergar uma igreja saudável. Elas precisam ver uma igreja que viva a verdade que transforma. Não um discurso que a gente molda por causa das nossas emoções, porque eu quero ser aceito, então eu vou mudar só um pouquinho. Apocalipse diz que aquele que acrescenta ou tira uma vírgula é maldito. Cuidado quando você for moldar o evangelho, para não se tornar uma fake news, e ao mesmo tempo você enganar e se tornar maldito. Nós precisamos levar uma palavra em que Deus sim é bom, Deus sim é amor, Deus sim pode perdoar, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Essa mensagem não ficou caduca, ela não perdeu a validade. A Bíblia fala que as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. Ela não se prende ou se limita ao tempo. A palavra de Deus é antes de mim e vai ser depois de mim, porque ela é eterna. No outro dia nós estávamos estudando com os jovens lá da igreja sobre quando Deus responde para Moisés. Moisés pergunta: eu vou falar em nome de quem? E Deus responde: eu sou. E aí nós entendemos que Deus é, eu existo. Aliás, eu vou explicar melhor. Se alguém falar para você assim: eu não acredito que Deus exista, eu falo: eu também não. Quem existe sou eu. Porque tudo aquilo que existe uma vez não existiu, veio à existência. E vai ter um dia que ela vai deixar de existir. Se eu falar que Deus existe, estou falando que teve um dia que Deus não existiu, veio à existência, e vai ter um dia que Ele vai deixar de existir. Não, Deus é, ontem, hoje, eternamente. A nossa mensagem é de um Deus muito maior do que a nossa cabeça e coração. Nós temos uma palavra poderosa para transformar o mundo. Por isso nós precisamos levar o perdão a Deus, àqueles que se arrependem e reconhecem dos seus pecados.
é muito mais do que um jogo de regras. Deus quer estabelecer um relacionamento com você. E se você lembrou de alguém, ou se você se percebe agora começando a se afastar, cuidado. Se você se sente injustiçado ou decepcionado com Deus, cuidado. E às vezes, isso não é consciente, isso é inconsciente. Uma vez, uma irmã falou que estava com um problema de saúde, e aí alguém da minha família falou assim: mas tá brabo o negócio, a gente só pode orar, não tem mais nada para fazer, só. Isso é o que ela sente. O que a Bíblia diz? Muito pode a oração em seus efeitos. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Está aí um exemplo de uma diferença do que a minha tia sentiu e do que é real, do que é fato, sem ser moldado por sentimentos e crenças. Jesus se apresenta como verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Muita gente se preocupa se existe vida fora da terra. Eu me preocupo se existe vida fora de Deus. O Justin leu aqui um trecho, Atos, falando que Deus criou você, o fôlego da vida, o sopro. Ao reconhecer Deus como o Criador, você acha mesmo que há algo na sua vida que Ele não saiba? Ou melhor, você acredita que algum discurso seu, que você sabe que você está moldando, vai convencer Deus do contrário? Se você acredita nisso, você tem uma autoestima muito elevada. Eu te convido à humildade, porque não há nada que aquele que é não saiba de mim que existo hoje e que amanhã eu posso deixar de existir. Nós temos que ter ou trazer à memória temor a Deus. Quando você for se arrumar para se encontrar com Deus na igreja, ou trancar a porta do seu quarto para se encontrar com Deus, tenha temor. Não trate Deus como qualquer um. Não pense que você vai convencer a Deus com 2, 3 palavras. Porque cuidado, você pode se decepcionar. Você está querendo falar com Deus. Você está querendo se encontrar com Deus. Em Marcos 1,4, fala que a mensagem de João Batista, além de arrependimento para o perdão dos pecados, usa a expressão que ele apareceu no deserto. Quando eu li esse versículo, de verdade, o que veio no meu coração foi o seguinte: se hoje nós vivemos numa era em que todo mundo tem o consentimento de que nós vivemos a era da pós-verdade, o que está no deserto aqui é um deserto de verdades. E nós somos aqueles que diz que conhecemos a verdade. Muito mais do que é a verdade, é quem é a verdade. Uma mensagem dessa, num deserto de verdades, é muito poderosa. Você pode abalar o mundo, você pode abalar Cidade Jardim, Caraguatatuba. É muito poderoso. Mas às vezes, se é tão poderosa assim, por que a minha vida continua a mesma coisa? Se é tão poderosa assim a palavra de Deus, por que não muda? Porque às vezes aquilo que você classifica como alguns erros que você cometeu, na falta de cuidado da sua fé, do seu testemunho, do seu relacionamento com Deus, cuidado. Pode não ser erro, pode ser pecado, e você precisa entender, se arrepender, pedir perdão a Deus.
em Lucas 24, versículo 47, desculpa. Diz o seguinte: a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vou repetir. A mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Começa com a gente. Eu não posso pregar uma mensagem de perdão de pecados e arrependimento lá fora, se eu não conhecer esse perdão, porque eu não me arrependi. Pior, se eu tenho a pretensão e a arrogância de achar que eu não preciso ser perdoado, porque na verdade eu cometi alguns erros apenas. Se eu achar que eu... Não, ler a Bíblia é bom, viu? Eu aconselho todo mundo, mas Já viu aquele crente que, ora que melhora. Como é a sua vida de oração? Você ora todo dia? Eu oro todo dia. Quando você trocar aquela oração de obrigado, Senhor, por essa refeição, em nome de Jesus, amém. Quando você trocar essa oração por trancar a porta e falar assim: venha esquadrinhar o meu coração, porque eu sei que o Senhor me sonda. Eu sei que antes que a palavra venha na minha boca, o Senhor me conhece. O que eu preciso mudar? Aonde foi que eu caí? Como eu posso continuar? Quando você trocar essa oração de 20 segundos para agradecer o seu almoço, por um momento de um encontro com Deus, você vai começar a entender esse versículo de Lucas 24, 47. A começar de Jerusalém, para depois a gente falar a todas as nações. Tem uma música antiga, eu não vou cantar, fiquem tranquilos. Há uma música antiga que diz o seguinte: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como o Senhor é em nós. Começa com a gente. Começa com você. Tenta avaliar, se você fosse avaliar a sua oração, quantos por cento da sua oração são pedidos? E quantos por cento da sua oração é de me perdoa, Pai? Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero se tornar mais parecido contigo. Se eu não estou do jeito que eu acho que eu devo estar, é porque eu ainda preciso ser transformado, porque o Senhor é imutável. Quem precisa mudar sou eu. A sua palavra me assegura isso. Que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus do Leonardo, é o Deus do Nanim, é o Deus do Anderson, é o Deus do Justin. É o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Quem precisa ser mudado somos nós. Quando eu orar, ou quando eu ler a Bíblia achando que eu estou fazendo um favor para Deus, eu não vou ser mudado. Deus não vai deixar de ser Deus se eu deixar de orar. Porque Ele é. Eu posso deixar de existir se eu deixar de orar. Uma vez eu ouvi de uma irmã, uma senhora, ela falou o seguinte, perguntaram para ela, eu estava do lado: você acha que é muito arriscado você faltar na igreja? Ela respondeu assim: olha, sabe por que eu vou na igreja? Aí eu parei, né? Fiquei ali, olhando o céu, escutando. Eu vou na igreja porque é uma questão de vida ou morte. Porque se eu deixar de ir, ela falou assim, eu vou ficar entorpecida, não vou sentir falta. Se eu faltar só um culto, eu vou me sentir bem, eu não vou me sentir mal, não vai cair um raio na minha cabeça. Aí eu vou correr o risco de acreditar que eu não preciso mais, eu não preciso tanto, eu posso ir de vez em quando, e aí eu começo a me afastar, e vai ter uma hora que eu vou cair, e eu não sei se eu vou ter força para seguir, eu vou morrer. Então ela falou assim, o que eu entendi é que
Eu preciso ir na igreja porque é uma questão de vida ou morte. Nunca mais me esqueci disso. E eu já tive a oportunidade de responder a mesma coisa. Por que você vai na igreja, Leonardo? Para viver. Senão eu morro. Porque se a palavra que é a palavra de vida eterna, fora dela é morte. Eu quero ser confrontado, eu quero ser moldado, eu quero ser discipulado pelo Mestre. Para que ano que vem eu não seja igual o Leonardo desse ano. Eu venho andar de glória em glória. Que você possa ser transformado de glória em glória. Que as pessoas possam não reconhecer mais você, porque elas tinham uma ideia sua. Mas aquela ideia que elas tinham de você era muito antes de você ter uma intimidade com Deus. Porque você entendeu que precisa começar em você a transformação, para depois você pregar essa mensagem poderosa, que sim, pode abalar as nações. Mas antes tem que abalar a sua família, o seu casamento, sua casa, seu estudo, seu trabalho. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Você pode estar cheio de entulho. Sabe entulho? Entulho serve para quê? Para nada. E não haja espaço para a palavra de Deus. Você precisa ser transformado. E mesmo sem lhe conhecer, eu afirmo isso em paz. Porque eu preciso ser transformado diariamente. Diariamente. Eu preciso tomar minha cruz, seguir os passos de Jesus. Diariamente. Ao ponto de que mesmo que eu queira falar que eu não conheço, as pessoas possam falar como falaram para Pedro: não, mas você é um deles. Isso é uma ambição que eu tenho. Eu não sou crente. Ah, não, você é um deles. Porque é o que eu vejo. Quando eu chegar nesse naipe, aí eu dou uma descansada. Mas até lá, eu continuo orando, continuo lendo a Bíblia, continuo buscando, continuo de joelho. Sabe o telefone do céu? Joelho no chão, telefone do céu, musiquinha das crianças. Há 1 ano e 11 meses eu me tornei pai. Eu tenho aprendido cada coisa e relembrado cada coisa. Quantas vezes eu achei que eu tinha perdido o número do telefone do céu? Amigão, não tem 5 passos para a prosperidade, 7 semanas de corrente. Joelhinho no chão. Joelhinho no chão. Telefone do céu. Vocês conseguem entender isso? O que eu desejo para você é que você tenha uma vontade anormal de se ajoelhar e falar: Deus, me corrige no que eu preciso ser corrigido. Eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero que as pessoas olhem e falem: você é um deles. Porque eu quero que elas percebam, eu não quero que elas me ouçam. Porque está todo mundo falando. Você vai nas redes sociais, é todo mundo falando, ninguém quer ouvir. Nessa busca por ser aceito, ninguém quer ouvir. Ah, é esquerda, é direita, é centro, é azul, é vermelho. A favor do Neymar, contra o Neymar. Tudo é polarizado, tudo é político, tudo é extremo, tudo é demais. E todo mundo quer provar que está certo, todo mundo quer ser abraçado, todo mundo quer ter o título do dono da razão. Mas a verdade é que nós não somos donos de nada, mas somos convidados a representar aquele que é dono de tudo. E isso, no mínimo, traz responsabilidade.
que deve me levar a me ajoelhar em humildade e falar: eu quero aprender mais do Senhor, eu quero aprender, quero crescer em graça e conhecimento, eu quero caminhar esse caminho. As pessoas, eu tenho a impressão que as pessoas, elas se contentam em saber qual é o caminho. Dá a impressão mais ou menos o seguinte: eu chego para alguém e falo assim: eu preciso ir para São José dos Campos, como que eu faço? Pega Tamoios. Aí eu chego ali onde tem aquela base da polícia, bem na porta da Tamoios, eu chego lá e paro. Aqui vai para São José, preciso chegar lá. Como que eu chego lá? Tamoios. É aqui, ó. Aqui vai pra... Jesus é o caminho. A gente chega, conhece Jesus, Ele é o caminho. Ele vai me levar a Deus. Você precisa de Deus? Preciso. Ele é o caminho. Quando a gente conhece Jesus, não acabou a brincadeira. Agora que começou a festa. A gente acredita que quando a gente se converte, acabou um monte de coisa. Não, é agora que começou. É agora que eu vou caminhar na trilha certa. É agora que eu vou viver uma vida que eu não tinha. E agora que eu vou conhecer uma verdade que eu não conhecia. É agora que começa. Não terminou. Está longe ainda de terminar. Segundo a minha esposa, eu acho que eu sou perfeito, mas ela fala que eu tenho alguns errinhos e tal. Então, a gente precisa se reconhecer como dependentes de Deus e não como autossuficientes ao ponto de achar: o que falta aí para eu estar aprovado? Porque foi assim que o homem chegou para Jesus. O que falta? Porque, olha, desde a minha juventude eu faço tudo o que tem que fazer. O que eu devo fazer? O que é bom? E Jesus vem com uma proposta de um convite de relacionamento. Você sabe quem é bom? Você sabe quem é bom? Último ponto é que toda essa carga de informação do que é verdade, Cristo Jesus, e o quanto essa mensagem ela é deturpada por nossas emoções e por nossas crenças e conceitos, e que chega de uma maneira tão torta e distorcida para tantas pessoas que hoje não querem mais ouvir. Tem pessoas que não gostam de evangélicos. Tem pessoas que não entram em igrejas. Tem pessoas que colocam o cristão como uma pessoa ignorante, porque ouviram fake news, porque não ouviram a mensagem do evangelho, ouviram uma versão do que poderia ser o evangelho, porque foi moldada pela pessoa que falou segundo o que ela acredita ser, segundo o que ela sentia no coração. E sabe por que as pessoas substituem a palavra pelo que elas sentem? Porque elas não conhecem a palavra, porque elas não leem a palavra, porque a Bíblia está lá na estante, em alguns casos no Salmo 91, para dar sorte, mas não lê nem o Salmo 91. A gente menospreza a palavra de Deus, como se não tivesse custado nada. A gente menospreza o sacrifício de Jesus, porque a gente não tem nem noção do que é isso. Mas a mensagem final é que é possível. É possível eu me arrepender dos meus pecados e ser transformado e pregar uma mensagem que transforma. Em Lucas 18, no versículo 18 ao 23, fala do trecho do homem rico. O mesmo trecho que a gente leu em Marcos e em Mateus. Mas a narrativa de Lucas traz uma outra, um bônus. Se você continuar a história do homem rico, no capítulo 18 de Lucas, dos versículos 25 a 27, diz o seguinte: depois que o homem saiu entristecido de ter ouvido Cristo, Jesus fala o seguinte no versículo 25: na verdade,
É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram disseram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, versículo 27, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Sabe qual é a mágica? Que no capítulo 19, vira a sua folha, antes do versículo 1 do capítulo 19, está escrito o quê? Jesus e Zaqueu. Nesse capítulo, sabe o que conta? A história de um camelo que entrou pelo fundo de uma agulha. Conta a história de um homem que, ao ser confrontado com a verdade, se arrependeu dos seus pecados. E ao saber disso, toda a sua riqueza, que veio de corrupção, ele devolveu aquilo que ele tinha roubado. E não só o que tinha roubado, mas 4 vezes mais. Nós vemos no capítulo 18 um exemplo impossível do camelo entrar pelo fundo de uma agulha. E no versículo 19, Deus nos ensina que Ele é capaz de fazer um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. Quando uma pessoa ela é confrontada com a verdade e se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E aí está o poder da transformação. Não há mais limites para o que Deus pode fazer por uma pessoa que se rende a Ele. Não há limites para o que Deus pode fazer na sua vida quando você se render a Ele. Não tem limites. O homem, você pode pensar assim que, independente se a gente lê o trecho de Mateus, de Marcos ou de Lucas, a história fala de um homem rico. E você pode pensar, mas eu não sou rico. Estou fora desse contexto. Eu não posso me dar o luxo de falar que eu não tenho necessidades. Irmãos, a questão não é dinheiro. Em Mateus 6, versículos 19 a 21, diz o seguinte, Mateus 6, versículos 19 a 21. Não juntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destrói, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destrói, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que Jesus pediu para o homem era o coração dele. Onde está o teu coração? Se você chegou à conclusão que você não é rico, eu pergunto, onde está o seu coração? O que falta para se render a Cristo Jesus? Em Apocalipse 3, para terminar, versículos 19 a 20, Apocalipse 3, versículos 19 a 20, diz o seguinte: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Essa mensagem de Deus, de que eis que estou à porta e bato, e se você se arrepender e abrir, eu entrarei e cearei contigo, não é para um novo convertido. Se você ler o título do início dessa mensagem, é Mensagem à Igreja de Laodiceia. Deus falou isso para uma igreja. Nós corremos o risco de, por ser igreja, achar que estamos bem, e Jesus está lá fora, batendo na porta. Jesus está no seu coração. Você tem comunhão com Cristo Jesus.
Como está o seu relacionamento com Deus? Se você é membro dessa igreja, amém por isso. Se você é cristão, amém por isso. Mas se você sabe que você não está como você deveria estar, se você está um pouco desapontado com Deus porque Ele não te respondeu como você acredita que Ele deveria responder, nem que você não tenha coragem de expressar isso, mas você guarda isso lá dentro, cuidado, porque apesar de você ser cristão, frequentar a sua igreja, participar de todas as atividades, você pode estar deixando Jesus bater pelo lado de fora da porta e não bater dentro do seu peito, em comunhão com você. Num mundo que sofre porque vive a pós-verdade, o convite é viver em comunhão com a própria verdade e ceiar com Ele como amigos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos nos apresentar ao Senhor e dizer: venha colocar no lugar tudo aquilo que está fora do lugar. Venha a começar de nós, a começar de mim, desta igreja. Deus, ser transformados à sua imagem e semelhança e começar a andar de glória em glória, para que a gente possa anunciar essa mensagem de transformar as nações na autoridade do seu nome, mas só após tudo aquilo que o Senhor tem que fazer na nossa vida. O Senhor sabe como está a nossa vida, o Senhor sabe como estão os nossos relacionamentos, o Senhor sabe como está o meu emprego, o Senhor sabe como está a minha universidade, o meu casamento. Venha transformar, Deus, ao ponto de que as pessoas possam perceber de que nós somos um cristão, pequenos cristos, somos pessoas que foram transformadas pelo Evangelho e pelo sangue de Jesus. Queremos viver uma verdade, não apenas saber dela, Deus. É o que nós te pedimos. Amém.